1 João capítulo 3, versículo 9 e de 16 a 24 em seguida. Assim diz a palavra de Deus: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Agora a partir do verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos com a leitura da Tua Palavra e com o entendimento dela. Dá-nos iluminação, direção para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura do versículo de número 9 deste capítulo 3, que tem como um propósito apenas expor de forma resumida tudo aquilo que nos é ensinado neste capítulo 3. E creio eu, o verso de número 9, ele resume muito bem todo o capítulo. Como os irmãos puderam acompanhar a leitura, o verso de número 9 diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E se os irmãos observaram, essa é a parte inicial do verso 9. A parte final, ela é semelhante, na verdade ela é igual praticamente à parte inicial deste versículo de número 9, quando diz a parte final do verso: ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Apenas há uma inversão. Quando no início do verso diz todo aquele que é nascido de Deus, aqui nessa parte final fala a respeito dos que são nascidos de Deus, quando diz porque é nascido de Deus. Então o início do verso 9, na verdade, é finalizado igualmente no final do verso 9. Nascido de Deus é o mesmo que é repetido, então, tanto no início quanto no final. E da mesma maneira, na parte inicial, não vive na prática de pecado, e na parte final, diz o seguinte: esse não pode viver pecando. Portanto, é uma repetição. E isto é intencional. Por que intencional? Porque no meio do verso, entre a primeira parte e a última, que são iguais, apenas muda a colocação das palavras, está aquilo que o apóstolo João quer dar ênfase. E é a razão pela qual aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Ou, como ele diz logo em seguida, não vive pecando. A razão de não vivermos pecando, primeiramente, obviamente, é porque nós somos nascidos de Deus. Nós somos, portanto, uma nova criatura.
E por que é que nós somos uma nova criatura? Então ele diz, no meio deste verso, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, a razão pela qual nós não vivemos pecando, a razão pela qual o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, é porque em nós reside permanentemente a divina semente. E, obviamente, esta divina semente não pode ser outra coisa senão o Espírito Santo agindo sobre nossa vida. O Espírito Santo, ele não somente nos regenera, nos faz nova criação em Cristo, como ele também permanentemente age em nós, nos santificando, fazendo com que o pecado, a cada dia que passa, seja vencido, amortecido pelo poder do Espírito Santo. Esta maneira de escrever, muito comum nesta carta, em outras partes das Escrituras também, é conhecida como quiasmo. Quiasmo é uma palavra grega para se referir a um cruzamento, a um X. Então, o que ele começa no início do verso é igual ao que ele termina e inverte as palavras. E aquilo que está no centro é aquilo que ele quer dar ênfase. Nós chamamos de A-B-A. Este B, repetindo e reforçando, pois o que permanece nele é a divina semente, é proposital. É a parte principal do verso, que o apóstolo João, então, faz referência. Esta maneira de estruturar o verso, e muitas vezes a maneira de reforçar alguma coisa nas Escrituras, tem como propósito enfatizar, reforçar a mensagem central. Portanto, esta é a mensagem central, especialmente deste capítulo que nós vamos discorrer a partir do verso 16, daqui a um instante. Divina semente, obviamente, é uma figura de linguagem utilizada para se referir à influência regeneradora produzida pelo Espírito Santo na vida do crente. E somente do crente, ou seja, daqueles que nasceram de novo, pelo poder transformador, regenerador do Espírito Santo. Esta semente, cuja palavra no grego é esperma, bem conhecida de todos nós, a língua portuguesa é praticamente a mesma palavra, que é traduzida como semente, divina semente. Ela é germinada pelo Espírito Santo em nós, por meio da palavra que nós ouvimos. É por esse motivo que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte, para os santos, para os crentes. 1 Pedro 1, 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Ele usa a mesma palavra. E Pedro nos diz que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, é a palavra de Deus que nos regenera. É a palavra de Deus que é a semente que é plantada em todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor. Portanto, todos aqueles que nos ouvem, preste atenção. Você precisa, de fato, crer na palavra de Deus que tem sido proclamada a cada domingo.
Você precisa se entregar ao Senhor Jesus Cristo, para que esta experiência profunda com Deus seja manifesta em seu coração, e os seus desejos sejam transformados, e o seu propósito seja outro, diferentemente do propósito daqueles que não são regenerados, que não nasceram de novo. Isto é fundamental para todos nós. Em Lucas 8:11, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, se referindo, interpretando a parábola do semeador: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Esta semente precisa ser, de fato, plantada em nosso coração para nos transformar a cada instante. O apóstolo João faz aqui, então, um contraste em todo o capítulo 3 entre aqueles que são nascidos de Deus e aqueles que procedem do diabo. É uma palavra dura, é uma palavra muito forte, mas nas Escrituras, na Bíblia Sagrada e da boca do próprio Salvador, não há meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de amor e de misericórdia, proferiu palavras desta forma, dura, contundente, chamando aqueles que negavam a Ele de filhos do diabo. Portanto, não há meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Ou nós somos nascidos de Deus, ou permanecemos filhos da ira. Os que são nascidos de Deus não podem, portanto, viver na prática do pecado, porque nele a divina semente foi implantada de forma definitiva. Essa nova realidade produzida por Deus nele faz dele uma nova criação, inclinada à prática da santidade de vida, embora de forma ainda imperfeita, embora estejamos sujeitos ao engano. Por isso que é uma luta diária. Nós não podemos esmorecer. É por isso que sempre precisamos orar a Deus, precisamos pedir perdão, pedir força, entendimento, para lutarmos contra o engano, contra o pecado. E essa influência também é vista nos próprios crentes. Os irmãos lembram quando o apóstolo Pedro sugeriu a Jesus Cristo, depois de proferir palavras reveladas pelo próprio Deus, dizendo que ele era o Filho de Deus vivo, mais adiante, ele sugere a Jesus que Jesus não vá à cruz, não morra. E Jesus diz: arreda Satanás. O próprio Pedro sofreu uma influência do diabo, do engano. Todos nós, portanto, estamos sujeitos a isto. Diferentemente dos filhos de Deus, os que procedem do diabo fazem a obra do diabo, que é essencialmente transgredir a lei de Deus. Isso é parte essencial da natureza humana corrompida ou depravada. Esses que são filhos do diabo vivem na prática do pecado, é o contraste daquilo que lemos. Os seus desejos visam satisfazer o seu pai e a sua própria carne, conforme nós podemos perceber no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, onde isto é exposto de forma muito clara. Essa transgressão nada mais é do que não obedecer à lei de Deus e os seus mandamentos. Esses mandamentos, literalmente o decálogo, são na prática o amor em ação. Amor, portanto, não é meramente uma emoção.
mas o amor se manifesta em ação concreta. É isso que nós aprendemos de toda a Escritura. O amor que se origina em Deus é uma ação voluntária de bondade, altruísmo, negar-se a si mesmo em favor do outro, mesmo que isso exija de cada um de nós sacrifício. Em contraste com o amor, João não tem outro termo a apresentar a não ser ódio. Assim como há um contraste entre ser filho de Deus ou filho do diabo, não há uma área cinzenta, é preto no branco. Também, se não é amor, é ódio. São palavras contundentes, difíceis de assimilar, mas é um ensino claro da Escritura Sagrada. Se não amamos o irmão, nós o odiamos. Não há meio termo. Agora, existe uma observação importante a respeito do amor. Amar não é necessariamente uma virtude. Parece estranho, mas o verbo amar por si só não denota uma qualidade boa ou má. Em outras palavras, amar pode ser pecado, assim como odiar pode ser virtude. Como assim? Há pelo menos duas questões que devem ser levadas em consideração para que nós possamos definir amor e ódio como boas ou más qualidades. A primeira é a motivação do seu amor. Isso vai dizer se isto é uma parte de uma qualidade boa ou má. Nós podemos observar isto em Mateus capítulo 5, versículo 16, comparado com Mateus 6, versículo 1. Em Mateus 5,16, nós podemos ler o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, fica claro que nós devemos, de fato, manifestar, fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Mas observe agora o verso 1 do capítulo 6 deste mesmo evangelho de Mateus. Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Portanto, se a motivação das nossas boas ações forem trazer glórias para nós mesmos, se aquilo que eu faço de bom, como uma demonstração de amor, visa unicamente chamar atenção para mim mesmo, este tipo de comportamento não é um bom comportamento. Se você se gaba da sua fé, da sua eleição, das suas boas ações, a sua motivação daquilo que você faz é absolutamente contrária à vontade de Deus. Isso não é uma boa qualidade, é péssima. Como observamos, o propósito é fazer com que o Pai seja glorificado nos céus. Esse é o propósito das nossas boas obras, das nossas boas ações. Não é trazer luz para nós mesmos, mas para Deus, para que Ele seja glorificado. Portanto, a qualificação do amor vai depender da motivação daquilo que eu faço. A segunda, ligada à primeira, diz respeito ao objeto desse amor.
a motivação e agora o objeto. As coisas estão ligadas, motivação e o objeto, mas são diferentes. O objeto deste amor, desse ódio. Como exemplos negativos, podemos ver o que diz Lucas 16, 13, 1 Timóteo 6, 10 e 1 João 2,15. Lucas 16, 13 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer, e aborrecer é odiar de um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então é um amor cujo objeto são as riquezas, mas é um amor. Esse tipo de amor, obviamente, é o amor contrário às Escrituras. O amor verdadeiro, o amor sincero é aquele que glorifica o Pai. 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro, ou seja, um amor que procede da cobiça ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Portanto, é possível amar, mas tendo um objeto desse amor errado. Por último, 1 João 2,15, voltando então para a carta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então é possível amar o mundo. Então, o amor por si só não é uma virtude, depende do objeto deste amor. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, um amor com a motivação e um amor com o objeto errado não é uma boa qualidade. Isso significa dizer que eu posso amar a coisa certa pela motivação errada. Eu posso amar a coisa errada pela motivação certa. Eu posso amar a coisa errada pela motivação errada. E por último, eu posso amar a coisa certa pela motivação certa. Agora, podemos nos concentrar a partir do verso 16 de 1 João capítulo 3. Verso 16. João ordena que amemos o irmão, assim como Cristo nos ama. Então temos a motivação correta e temos o objeto correto deste amor. Observe, 1 João 3,16, dando início então a cada um dos versos que fizemos a leitura. Nisto conhecemos o amor, 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O apóstolo, neste verso, não dá uma definição a respeito do amor, mas nos diz como o amor é conhecido. É isso que ele diz. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. É nisto que o amor é conhecido. Este é um amor verdadeiro. É um amor que vem da parte do próprio Deus, Jesus Cristo. E aquilo que ele realizou, isto é amor. E é desta forma que nós devemos amar o irmão. Como eu conheço o amor? Em primeiro lugar, por um fato histórico e concreto, conhecendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se eu não conheço a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu não conheço de fato o amor. Eu posso falar de amor, eu posso dizer que amo, mas de fato eu não conheço o amor. Então o amor é conhecido por um fato histórico e concreto. Conhecendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sua vinda e aquilo que ele realizou. Quando eu conheço a pessoa do Senhor Jesus Cristo, creio que ele veio há cerca de 2000 anos. Creio que ele sofreu em meu lugar. Isto é amor.
O amor é conhecido nele, não nas minhas emoções, não nos meus sentimentos, não nos meus desejos, mas o amor é conhecido naquilo que Jesus é e naquilo que ele realizou. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É o que a Bíblia nos ensina. O objeto desse amor, em segundo lugar, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Portanto, o objeto desse amor são os nossos irmãos. Eu devo amá-lo. Este é o objeto do amor manifesto por Jesus Cristo, pois ele amou de fato os seus, a ponto de entregar a sua própria vida. Esse conhecimento não é uma mera suposição do que seja um amor, mas uma afirmação baseada na realidade histórica de Cristo e naquilo que ele realizou e por quem ele realizou. João identificou o amor como sendo o próprio Cristo e a sua obra redentiva por nós. Deus é amor. Agora, não nos esqueçamos essa realidade histórica, ela precisa ser crida, não só conhecida, mas crida. Ela se fundamenta no fato histórico, mas é um fato histórico que eu preciso crer nele. Pulemos do verso 16 para o verso 23. Leia o verso 23, observe. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Portanto, só pode ser conhecida por meio da fé, crendo nele, e pela ação do Espírito Santo, a divina semente. Mas ela é uma realidade concreta que pode ser testada, averiguada por aqueles que são chamados filhos de Deus. O amor, portanto, precisa ser conhecido e precisa ser crido. Se nós meramente admitimos que Jesus veio ao mundo, que isto é um fato histórico, que ele morreu na cruz, que isto é uma realidade, mas se isso não é experimentado, se ele não é crido, de nada vale. Para os gnósticos, era uma mera questão de intelecto. Para nós, pode ser até uma questão de emoção. Mas para o apóstolo João, se tratava de um conhecimento experimental. Eu tenho que experimentar este amor em minha vida. É algo experienciado, experimentado. Não pode ser apenas algo do meu intelecto, uma crença, como quem crê em Buda, ou quem crê em Maomé, ou quem crê em seja lá quem for, mas eu tenho que experimentar esse amor em mim. Enquanto Caim matou o irmão, Cristo deu a sua vida pelos irmãos. Veja o contraste que é mostrado nesse capítulo 3, no verso 12. Esse é o amor de Cristo. Mas e para nós, em termos práticos, como eu posso fazer o mesmo que Cristo em favor do irmão? Visto que o amor de Jesus por nós é um amor redentivo, salvífico, vicário, substitutivo. Como esse amor deve ser manifesto na minha realidade, visto que eu não posso me entregar pelo irmão redentivamente, salvificamente. Como é que eu posso amá-lo? A parte B do verso 16, voltando para o verso 16, nos ensina: devemos dar a vida pelos irmãos. É claro que o nosso amor para com o irmão não tem a mesma dimensão e o mesmo propósito do amor de Cristo.
O amor de Cristo exigiu da parte do Pai um sacrifício salvífico, redentivo. Nós não poderemos jamais nos oferecer em resgate salvífico em favor de quem quer que seja. Portanto, nenhum santo, nenhum ato de caridade pode nos redimir. Só Deus em Cristo pode fazer isso pela operação do Espírito Santo. O amor, portanto, com que devemos amar o irmão é o amor que supre principalmente a necessidade essencial do irmão. É o que nos diz o verso 17. Observe o verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então é desta maneira que eu amo o meu irmão, não me dando a ele redentivamente, como Cristo fez, para salvá-lo, apresentá-lo diante de Deus, mas suprindo sua necessidade, não seu capricho, mas a sua necessidade. Observe que o apóstolo João faz uma aplicação prática daquilo que Jesus fez por nós, especialmente o irmão necessitado deve ser o objeto deste amor. Ele diz: vir a seu irmão padecer necessidade. Não que nós não possamos fazer algo que não seja para o suprimento da necessidade. Nós podemos e devemos até fazer estas coisas, mas não é sobre isto que o apóstolo João nos fala aqui, a respeito do amor sacrificial. Devemos demonstrar então este amor, ou manifestar esse amor, de forma concreta, suprindo a necessidade fundamental, que está relacionada ao quê? À vida do irmão. Uma necessidade fundamental. Alguém que padece necessidade é uma necessidade fundamental que precisa ser suprida. Por quem? Pelo governo? Não, por nós. Por nós. Até a nossa aposentadoria ou reforma não existia. Isso foi criado na Alemanha. O suprimento das necessidades, conforme vimos lá em 1 Timóteo, quando expusemos aquela carta, é primariamente por parte da família carnal, mas também pela família da fé. Aqui o apóstolo João fala a respeito do suprimento da necessidade do irmão da família da fé. O que supre assim deve proceder porque ele é possuidor de recursos, que é a tradução da palavra grega aqui utilizada como recurso. O supridor dessa necessidade, e não de um desejo, como já vos falei, é o irmão. Portanto, é uma obrigação do irmão suprir a necessidade do outro irmão. Em segundo lugar, ele deve saber que o outro está a passar por necessidade. Eu não posso suprir a necessidade do irmão se eu não tenho conhecimento. Se ele não manifesta, ou qualquer outro manifeste uma necessidade que haja. Então, eu tenho que saber que ele está necessitado para eu poder suprir a sua necessidade. Ele fala: se alguém vir a seu irmão, portanto, eu tenho que saber que o meu irmão passa por necessidade. E ele continua: mas fecha-se em si mesmo. Fechar o coração é fechar-se em si mesmo, olhar para si. Ele utiliza seus recursos para si somente, não para o próximo. Isso é uma evidência de que o amor de Deus não permanece nele se ele fecha o coração, sabendo, vendo que o irmão passa uma necessidade e, obviamente, ele tem como suprir essa necessidade.
Não é uma exigência de todos aqueles que não têm. Leamos novamente o verso 17. Ora, aquele que possui recursos. Então, este possui recursos deste mundo. Ele está falando de recursos materiais. E vir a seu irmão padecer, sofrer necessidade. Então, ele tem conhecimento, ele tem recurso, ele sabe que o irmão passa necessidade e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como a divina semente pode ser manifesta nele? Não pode. É um sinal, ou pode vir a ser um sinal, se isso não for corrigido ao longo do tempo, de que ele não é nascido de Deus. Se ele não tem amor, o que ele tem? Ao não suprir a necessidade do seu irmão, segundo a Escritura, é ódio. Se ele se fecha para si mesmo, ele não ama. Se ele não ama, ele odeia. Os irmãos podem conferir capítulo 2, verso 9 desta carta, capítulo 2, verso 11, capítulo 3, verso 13, capítulo 3, verso 15, o contraste é claro, amor e ódio. Fechar o coração é fechar as mãos, não é meramente não ter alguma emoção, é não agir de forma misericordiosa, que é outra palavra para amor. Misericórdia é uma compaixão solícita pela desgraça alheia. Misericórdia é um outro termo para nos referirmos ao amor. É alguém que padece necessidade, não é pelo mérito do outro, é uma necessidade. Por isso que é misericórdia. Não é um salário que se paga, mas é uma ação misericordiosa, independente de quem quer que seja. Essa atitude para com o suprimento da necessidade do irmão, não é uma ação social, mas é uma ação diaconal, de serviço. Isso não é uma novidade. O próprio Antigo Testamento já fala disso, por exemplo, Deuteronômio 15, verso 7, quando diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Deuteronômio 15, 7. E lembre-se, não é a prática das boas obras para a salvação, mas a consequência do fato de ser filho de Deus. Para o apóstolo João, a causa é conhecida pelo efeito. A causa é conhecida pela consequência. Quando você dá, quando você ama, quando você supre a necessidade, isso é consequência, não é causa. Mas a causa do porquê você faz isto, a razão pela qual você age desta forma, é mostrada, é evidenciada quando você faz, mas isto não é a causa, é a consequência da obra do Espírito Santo no seu coração, que é a causa. O apóstolo João continua então no verso 18 e conclui dirigindo-se a todos os irmãos: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, amar de fato e de verdade é algo que se manifesta, que se evidencia concretamente, não em meras palavras. Em geral, os políticos, nem todos, falam tanto de amor, falam tanto em benefícios para o povo, e muitas igrejas também, infelizmente, para a nossa vergonha. Mas a Bíblia diz
Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ele está apenas concluindo aquilo que ele acabara de dizer. Não façamos simplesmente declarações de amor, mas supramos a necessidade do irmão, amando de fato e de verdade. Mas quais são as consequências práticas desse amor prático? Como é que João apresenta? Verso 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele, perante Deus, tranquilizaremos o nosso coração. Verso 19. Observe, a pergunta não é onde está a verdade, ou em que consiste a verdade, ou mesmo o que é a verdade, mas como saber se somos da verdade. Ser da verdade é diferente de ter a verdade. Você pode ter a verdade na sua mente. Você pode ser um grande teólogo, um grande reformado, um grande ortodoxo na doutrina calvinista, reformada. Mas o apóstolo João fala não em ter, mas em ser. Ser da verdade. Ou estar na verdade. Ser da verdade é, sobretudo, vivenciar a verdade. É experimentar a verdade. Uma coisa é saber o que é uma maçã, ou uma laranja, ou uma uva. Outra coisa é você experimentá-la, conhecer o seu sabor. São coisas distintas. Lembrem-se, os gnósticos, os falsos mestres, eram do erro, da mentira, do engano. A religiosidade deles se fundamentava num conhecimento intelectual, cognitivo e místico. Para que saibamos que somos da verdade, João apresenta 3 consequências deste fato de que nós somos da verdade. 3 consequências. A primeira se encontra no verso 19. A segunda no verso 21. E a terceira no verso 22. Verso 19, ele fala da segurança que nós temos de sermos de fato filhos de Deus, de sermos salvos de fato, de sermos nova criação em Cristo. Observe, verso 19. E nisto conhecemos que somos da verdade. Não é que temos a verdade, mas que nós somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 3,19. O verbo tranquilizar pode ser traduzido como persuasão, convicção. O que João está dizendo, em outras palavras, é que teremos uma consciência tranquila diante de Deus, de que nós somos seus filhos, e de que Ele é o nosso Pai Celeste. Isso por quê? Porque amamos o irmão. Então, um amor ao irmão dá na minha consciência tranquilidade de que eu sou filho de Deus, se a motivação é correta, se eu tenho como suprir a sua necessidade, se isso se manifesta concretamente, se eu viso glorificar o meu Pai que está nos céus e não trazer glória para mim, para que os homens vejam e diga: que homem bom, que homem amoroso, que homem de fé. Não. E o verso 21, temos confiança em Deus. Observe, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Verso 21. Ou seja, se eu manifesto esse amor concretamente, suprindo a necessidade de um irmão que padece necessidade, e eu tenho condições de suprir esta necessidade, e eu faço com um objeto correto, que é a necessidade do irmão, e não um mero capricho, se eu faço pela motivação correta, que é glorificar o meu Pai Celeste, então a minha consciência se tranquiliza diante de Deus, não pelas minhas boas ações, mas porque o Espírito Santo mostra-me que de fato esta semente, divina semente, ela se manifesta em mim, pelo que eu sou, pelo que eu faço, para a glória de Deus.
Somos então atendidos em nossas orações, é o que diz o verso 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que é que lhe é agradável? Suprir a necessidade do irmão. E suprir a necessidade do irmão é o quê? É a manifestação concreta do amor divino, da divina semente em mim. Então, eu posso orar com tranquilidade. Por quê? Porque eu faço a vontade de Deus. Mérito meu? Não. Qual é a causa? Por que é que lemos o verso 9? Pelo que é fundamental e central. A divina semente é que opera em mim tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu não preciso fazer propaganda, marketing, divulgar aquilo que eu faço. Em outras palavras, temos uma consciência confiante diante de Deus. Nossa consciência não nos condena, pois fazemos a sua vontade e amamos o irmão. Isso serve-nos de estímulo à oração, pois teremos confiança de que Deus nos atende. John Stott, bem conhecido nosso, não é? Já faleceu, ele diz o seguinte: a obediência é a condição necessária, não a causa meritória da oração respondida. A obediência é a condição necessária, não a causa meritória da oração que Deus responde. É ter uma consciência tranquila. Você pode até orar, e Deus pode até lhe dar, mas isso necessariamente não significa que você esteja agindo corretamente, porque Deus pode lhe dar para lhe provar. Isso, ao invés de ser uma coisa boa, pode ser uma coisa terrível na sua vida, porque você cada vez mais vai se achar ao máximo e vai achar que Deus está lhe retribuindo porque você faz. Isso é terrível. Ou porque você é bom, ou porque você é uma boa pessoa, Deus lhe atendeu. Não, Deus pode atender para que você desperte, ou para que você cada vez mais se condene. Voltando então ao verso 20, João apresenta uma consequência agora negativa. Verso 20: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Em outras palavras, se minha consciência me acusa de transgressor da lei de Deus, pelo fato de não amar na prática ao irmão, sabendo e tendo como socorrê-lo, Deus não nos deixará impunes. Pois se a nossa própria consciência nos acusa, ou seja, deixa tudo às claras, nada disso estará oculto diante de Deus. Por isso que ele diz: Deus é maior que o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções, das nossas motivações. Se o meu coração me acusa, eu não tenho como ocultar. Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Ninguém se esconde de Deus. Verso 23 e 24, para concluir: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Conhecemos sua permanência em nós pela causa e não pelo efeito, ou seja, pelo Espírito que ele nos deu, a divina semente. Então, isto que a Bíblia fala a respeito do amor com o qual devemos amar uns aos outros. A motivação deve ser correta, o objeto do amor deve ser correto. Para isso nós temos que ter o quê? Discernimento das coisas. Porque não é, como já vos falamos, simplesmente dar e dar e dar. Não é com base nas meras emoções. Não há nada de errado em emoções, mas ela tem que ter um fundamento correto,
não é simplesmente dar e dar. Perceber para suprir. E é por isso que nas igrejas reformadas nós temos um conselho, em tese de homens sábios, para poder discernir as coisas. Não fica na mão de uma única pessoa, para que possamos discernir e suprir as necessidades. Então, concluindo, é bom de fato sermos chamados filhos de Deus. É mais do que bom, não é verdade? Porque ser chamado filho de Deus significa tudo isto que nós vimos aqui de forma concreta. É algo reconfortante ter a consciência tranquila diante de Deus. Nunca teremos sempre e 100%, mas podemos ter à medida da nossa fé, da nossa maturidade e daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Como é bom fazer aquilo que é a nossa obrigação de forma prazerosa e voluntariosa, e nunca alguma coisa forçada. Porque eu sou obrigado a fazer, tem que ser algo prazeroso. Eu sou obrigado a comer, senão eu morro, mas eu como com prazer. Então, fazer por obrigação não significa necessariamente fazer sem ter prazer, sem ter gosto pelo que eu faço. É por obrigação no sentido de que é um dever eu suprir a necessidade do irmão, mas isso deve ser feito de forma voluntária e prazerosa, e visando o quê? A glória de Deus. E assim cresceremos em graça e em conhecimento, na família, na igreja e na sociedade. Em outras palavras, o que o apóstolo João nos ensina aqui é vivermos em santidade de vida. É termos as nossas orações respondidas, se vivermos de acordo com aquilo que Deus quer que vivamos. Por outro lado, se não agimos assim, não amamos, odiamos. Não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse é o ensino da palavra de Deus. Portanto, clamemos misericórdia a Deus. Por isso que temos um advogado. Nós podemos, com estas palavras, olhar para nós mesmos e ver quão miseráveis nós somos. Mas nós não podemos correr para o desespero, pois temos um advogado perante o Pai. É para Ele que devemos correr, suplicando misericórdia. Por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, pois temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que Deus assim haja em nós e tenha misericórdia de nós. Amém.